Fiz o enterro da minha mãe. Eu enterrei minha mãe terça-feira. Fui lá no ML, fiz o procedimento, tudo. Vocês conseguem acreditar que até o rapaz do ML que remove o corpo para preparar, vocês acreditam que o homem era pastor? Glória a Deus, gente. O homem era pastor. Olha que impressionante. Até o rapaz do ML era pastor. Você vê como Deus preparou tudo para levá-lo. E eu creio, como pastor, né? Eu creio que ele deve. É um homem chique. E ainda Deus usou ele. Deus usou ele ainda para falar com a minha irmã, acredita nisso? O Espírito Santo usou o pastor e falou com a minha irmã. No ML. E cheguei lá, o rapaz ficou impressionado. O rapaz falou: nossa, não sei o que aconteceu, porque o senhor chegou agora, vocês chegaram agora, já conseguiu a declaração de óbito rápido. Geralmente, de todos que eu faço, quando eu saio daqui, eu saio 3 horas, 4 horas da tarde. E vocês chegaram 8 horas e 9 horas, já estavam com o papel na mão. Então Deus preparou tudo, gente, para levar em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. E é assim mesmo. Quando você morre salvo na presença de Deus, até num momento como esse, Jesus prepara tudo para você descansar em paz. E teve um satanista que se converteu e hoje enfraqueceu, infelizmente, mas ele está voltando de novo. Ele falou: pastor, quando nós íamos ao cemitério fazer trabalho com o corpo dos defuntos, presta atenção nisso, hein? Ele falou que aqueles que morrem sem salvação, o bruxo vai lá no túmulo, desenterra, aí diz que a uns arranca o crânio, aí bebe sangue de galinha no crânio do defunto. Outros, eles comem a tribo do defunto. E ele falou: pastor, mas tem túmulos que a gente não consegue chegar nem perto, que tem uma luz muito grande sobre o túmulo, que a gente não pode chegar perto. E o que você entende? Que quando você morre salvo, até o seu cadáver Deus preserva, Deus cuida, para o mal não ir lá no seu túmulo e tocar. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. E eu fiquei viajando nisso, falei: meu Deus, rapaz, que impressionante, olha, até nossos ossos, nosso cadáver Deus preserva, para o mal não tocar. Então, gente, cuida da sua alma, viu? Da sua salvação. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, acharam aí? Lucas 11, 24. A estratégia de Satanás. Coloca a mão sobre a palavra. Pai, em nome de Jesus, me dê sabedoria, meu Deus, para pregar essa palavra, essa escritura. Tudo que foi pregado, que foi falado aqui hoje, que não veio de mim mesmo, mas que veio do teu Espírito para o coração do teu povo. Revela o que está atrás da letra, que é teu Espírito, e que através dessa palavra o seu povo seja por ela edificados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida
e ornamentada, enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Diga glória a Deus. Volta lá. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Olha essas palavras, gente. Procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para minha casa, da onde saí. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Ele vai andando, rodeando vários lugares. A Bíblia diz que os demônios estão aqui, ó. O mundo espiritual está aqui em cima da gente. A Bíblia diz que os demônios estão nos ares. E ao nosso redor estão os anjos. E aqui estão os demônios. E a Bíblia diz que quando um deles sai do homem, como assim, pastor? Quando a pessoa vem nos caminhos do Senhor, e ela está presa no vício, nas drogas, ela está debaixo de macumba, de maldição, aí muitas delas aceitam Jesus, se batizam e são libertas. Aí dela saiu o que, gente? Espíritos imundos ali. Saiu o espírito do vício, o espírito das drogas, os demônios que praticam atrocidades. E uma vez que você foi liberto na presença de Deus, a Bíblia diz que quando esse demônio sai da sua vida, ele começa a rodear, a passear por lugares áridos. E aí, encontrando um lugar para repousar. Então ele repousa ali como se fosse dele, como se pertencesse a ele. Você repousa num lugar que não pertence a você? Não. Você repousa num lugar que pertence a você. É ou não é? Na sua casa. Todo mundo tem casa aqui, não tem, gente? Quando você chega do trabalho cansado, exausto, você vai repousar onde? Na sua casa. É a mesma coisa o diabo. A Bíblia compara nós, seres humanos, como casa. Nosso corpo é templo e morada do Espírito. Só que em muitas pessoas não mora o Espírito Santo. O que repousa nela é a presença do maligno, é o mal. E a Bíblia diz que quando ele sai do homem, ele fica viajando, procurando outras pessoas para habitar, para morar nelas. Mas quando ele vê as pessoas, a vida delas, algumas delas estão com a casa cheia da presença de Deus, do poder de Deus. Então ele não consegue habitar, porque a pessoa não tem brecha. Aí, como ele não encontra um lugar para repousar, ele vai e volta de novo. E ele dá uma olhada na sua vida, da onde ele saiu. E se ele vê que tem uma brecha, e se ele vê que o seu corpo, que a sua alma está vazia de Deus, do Espírito Santo, da palavra, se ele vê que você está vazio de Deus, a Bíblia diz que ele volta, mas ele não volta sozinho. Ele volta, ele, e traz mais 7 piores do que ele. Você tem noção como é o mundo espiritual, gente? Um demônio, ele faz coisa que até o diabo duvida. Uma pessoa endemoniada. Agora imagine ele trazer 7 demônios pior do que ele. Tem demônios que possessem pessoas e comem carne de gente. Já viram canibais?
É demônios. Ele processa, mata a pessoa, se alimenta do cadáver da pessoa. Esses caras que hoje tá virando moda, não sei, estão entrando nas escolas, matando as crianças. Isso é demônio. Aí é o espírito de morte processa a pessoa, cega ela, que o desejo. Enquanto ele não consegue acabar com a vida de alguém, ele não sossega, não tem paz. Ele não fica tranquilo. São demônios. Porque o diabo só veio somente para matar, roubar, destruir. Então, aonde tem essas obras, tem um dedo do maligno. E Jesus, e a Bíblia está falando, se um dia você for liberto na presença de Deus, mas chega um momento que você enfraquece, aí você bebia e se libertou, aí chega um momento que você enfraquece e você volta a beber de novo, aí você sujou a casa. Aí a sua casa fica vazia da presença de Deus, a sua vida, a sua alma fica vazia da presença de Deus, porque aí você voltou a beber, voltou a fumar, voltou a farrear, voltou a curtir o mundo. Aí o Espírito Santo se afasta de você. E aí você fica vazio e ornamentado. O que é ornamentado? É enfeitado. Sabe aquela pessoa que ela está linda, está bela por dentro, por fora, mas por dentro está vazia. E pode ver uma pessoa que tem depressão, nem demonstra se tem, né, gente? Já viu o caso? A pessoa anda toda perfumada, toda bonita, você nem imagina, mas quando você vai conversar com ela sós, ela fala para você que tem depressão. Fica o dia inteiro trancado dentro do quarto, não tem vontade de sair para lugar nenhum. Está na roda dos amigos, ela se sente vazia. É assim ou não é? Mas ela está vestida, está arrumada, ela tem uma casa boa, tem uma vida boa, mas por dentro ela está vazia de Deus. E assim é nós. A Bíblia diz, gente, que Satanás é estratégico. O diabo, ele é um anjo ainda, só que ele é um anjo caído. Satanás, ele é um anjo caído. Ele trabalha, gente, com estratégia. Ele vai armando laço, cilada. E aí quando você cai, ele te dá a sensação como se nada fosse acontecer. É assim com todo mundo. Quando você aceitou Jesus, ficou firme, se libertou do mundo, você fechou as brechas. Você encheu a sua vida da presença de Deus, da palavra de Deus, e o diabo não teve mais forças para te levar para o mundo. Aí quando você começou a esmorecer, parou de vir para o culto, parou de vir para a igreja, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue orar como antes, não consegue jejuar, não consegue escutar louvores. Aí o que acontece? Você vai ficando cada vez mais vazio. Aí vem ele mais 7 espíritos. Aí você sai da presença de Deus. Você vinha para a igreja 6 dias por semana. Você vinha, eu vou dar um exemplo, você vinha de segunda a domingo. Aí você começa a vir 5, começa a vir 4, começa a vir 3, começa a vir 2. Daqui a pouco você não consegue vir nem um dia. Aí você fica naquela luta, não é? Você fala assim, ó, amanhã eu vou, e não consegue. Amanhã nada me impede, nada vai me impedir, eu vou passar por cima de tudo. Aí acontece o imprevisto e te atrapalha. Aí você bate o pé, você fala que vai. Aí daqui a pouco você esquece que teve horário de culto, que teve reunião. Por quê? Porque você está vazio de Deus, você está fraco. E aí quando você fica fraco, foi uma estratégia que Satanás usou. Ele fez você parar de vir para os cultos, você parar de ouvir as pregações. Ele fez você perder o desejo na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Aí você fica vazio, você cai. Aí quando você se afasta, ele te dá aquela sensação de que nada vai acontecer. Não é assim? Você continua trabalhando, continua resolvendo suas coisas, parece que está tudo uma maravilha. Você fala, nossa, o pastor falou tanto que se eu saísse, ia acontecer isso, aquilo.
Aí quando você menos espera, vem tudo de uma vez, não é? Perde o emprego, as coisas dão errado, você dá um passo para frente, 2 para trás, você anda, não sai do lugar, trabalha 2, 3 empregos, sua vida não anda. Você está ganhando até mais de quando você buscava Deus, mas a sua vida não anda, você não é feliz. Aí o diabo vem, te dá uma rasteira de uma vez só. Aí um familiar pega uma enfermidade, fica doente. Aí é um parente que morre. Aí vem tudo de uma vez só. Por quê? Porque ele te dá aquela sensação de que nada ia acontecer. E a Bíblia está falando, se um dia nós somos libertos do mundo, e se Satanás, que fica nos rodeando, se ele vir a gente vazio da palavra de Deus, do Espírito Santo, ele vai vir com mais 7 piores do que já tinha. Ah, pastor, quando eu era do mundo, eu bebia 2 vezes por semana. Você vai começar a beber a semana inteira. Pastor, eu bebia uma vez ou outra, você vai beber todo dia. Pastor, eu fumava cigarro, aí você vai começar a fumar maconha, cheirar farinha. Por quê? Porque ele veio com mais 7 piores. É só você pegar um ônibus e ir lá em Santa Amaro e na Praça da Sé, aí você vai entender o que eu estou falando nessa palavra. Que muitos que estão lá, estavam aqui como eu, estavam com o microfone na mão, com a Bíblia na mão, ensinando as pessoas. São ex-pastores, ex-obreiros, pregadores, e hoje estão morrendo no crack, nas drogas. E tem muitos deles que estão lá, que quando veio para Jesus, no vício, não usava crack, não usava farinha. Um ou outro usava maconha, outro usava cigarro. Mas como eles ficaram vazios de Deus, enfraqueceram e voltaram, aí foi mais 7 espíritos pior do que já tinha neles. Aí eles começaram a cheirar, começou a roubar, começou a matar, fazer tudo pior, tudo ruim. E a Bíblia está falando assim: se o diabo achar nossa alma, nossas vidas vazio de Deus, ele vai habitar e vai fazer um estrago na nossa vida. Tudo, os problemas da sua vida vai ser pior, vai ser dobrado. Você vai se tornar uma pessoa pior do que você era antes de conhecer Jesus, porque vai vir demônios piores do que já tinha antes. Vai vir situações piores do que você já enfrentou antes, porque você se afastou da presença de Deus, você ficou vazio. E o que vai impedir, pastor, desses demônios, desse mal entrar na minha vida? É você se encher do Espírito Santo e da palavra de Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você se encher do Espírito Santo e da palavra de Deus, o diabo não habita na sua vida. Aí vai morar dentro de você 3 ilustres moradores: Pai, Filho e Espírito Santo. Vão morar na sua vida. Glória a Deus. E ele diz assim, ó, vai lá no versículo 24. E não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Está vendo aí? Que eu acabei de falar. O estado da pessoa que aceitou Jesus, se batizou e se entrega para o mundo de novo, se torna pior do que quando ela chegou na igreja a primeira vez e aceitou Jesus. Porque às vezes você chegou até Jesus, você só bebia. Aí você se afastou, hoje você está fumando. Quando você chegou até Jesus da primeira vez, talvez você só bebia ou fumava. Aí talvez hoje você está roubando, está bebendo, está fumando, está traficando. Você começa a fazer tudo pior.
Porque a Bíblia está falando que o último estado dele se torna pior que o primeiro. E esse rapaz que eu disse para vocês que era satanista, ele chegou nessa obra, nesse ministério, com legiões e legiões. Imagina um cara que estava a um passo de ser bruxo, de tanta feitiçaria que já fez. Imagina o tanto de demônio que manifestou nesse homem. O obreiro disse que quando orou nele, o negócio ficou feio. E o obreiro disse que se ele tivesse Espírito Santo, ele apanhava, porque era uma fúria, era uma legião terrível, que ele nunca viu. Aí passou-se mais ou menos uns 5, 6 meses. Aí ele começou a deixar a ganância entrar. Começou a colocar o coração no dinheiro, na ganância. Porque no mundo antes, ele era forrozeiro, cantava em bandas famosas de forró. Ele cantava com esses caras que tem nome na praça. Aí ele veio até o ministério, pediu socorro, queria ser liberto, não queria mais saber do mundo. Aí largou as drogas, largou o crime, largou a cachaça, largou a bruxaria, largou tudo. Aceitou Jesus, na mesma semana se batizou, ficou um homem de Deus transformado, da água para o vinho. Começou a louvar no altar, começou a ganhar almas. Aí, com esse período de 5, 6 meses, ele começou a enfraquecer. Começou a pensar só em dinheiro, só em fome. Aí, quando a gente menos esperou, a gente achando que ele estava no trabalho, aí ele vai e posta no Facebook as agendas de shows de novo, marcando viagens para cantar para o mundo. Aí, no mesmo dia que ele anunciou, a gente viu ele lá postando os vídeos dele nos palcos de novo, ele cantando. E o estado dele agora está 2 vezes pior do que quando ele chegou. Ele veio aqui semana retrasada e falou: pastor, eu estou pensando em voltar para Jesus de novo, quero sair de novo do mundo. Eu vou até deixar meu trabalho, se possível, porque eu estou ganhando mais de 3 mil, mas eu não estou feliz. Estou sentindo um vazio tão grande dentro de mim. E ele falou assim: pastor, e Deus mostrou a minha morte. Foi tão real o sonho que eu acordei todo travado na cama, não conseguia nem mexer. Ele falou que estava indo para uma viagem lá para Minas, que o empresário marcou esse mês, se não me engano. O empresário marcou, todo mundo comemorando: vamos para Minas, tal, vamos ganhar muito dinheiro. E ele todo feliz. Aí ele disse que quando foi dormir, teve a visão. Deus mostrou uma carreta daquelas enormes, com aqueles troncos de árvore, descendo na ribanceira, sentido Minas, e o carro subindo. Ele disse que quando o carro vinha subindo, de repente o caminhão desviou, bateu de frente com a carreta, rodou e bateu de frente. Veio outro caminhão, Aí ele disse que quando viu uma visão, ele estava todo estourado no chão, saindo sangue pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca. E ele viu a alma dele, olha isso, ele viu a alma dele fora do corpo, e ele tentando pegar o corpo dele e não conseguia. Ele disse que a mão dele passava direto. E ele viu todo mundo da banda de show chorando, desesperado, gritando, falando para ele acordar, e ele não acordava. E ele disse que um espírito maligno se apossou do corpo dele, e ele todo estourando no chão, olhava para ele e começava a dar risada. Está vendo aí, gente? Cena de filme de terror. Ele falou que na visão era tão real que quando ele acordou parecia. E a mesma roupa do show que estava guardada na casa dele está lá até hoje. Ele falou que a mesma roupa que estava guardada no guarda-roupa foi a roupa que ele sofreu acidente. Deus mostrou até a roupa. Ele falou: pastor, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Aí quando eu pensei em esquecer, aí eu falei: não, mas como pode ser coisa da minha cabeça?
Se eu nem usei a roupa para o show, eu nem viajei, e Deus mostrou eu com a mesma roupa que eu comprei para fazer o show. E a roupa está lá no guarda-roupa, guardada. Contrato feito, tudo. E ele disse que o diabo se apossou do corpo dele e começou a zombar aí da cara dele. E por que o diabo zombou? Porque sabia que a alma dele seria dele, ia para o inferno. Ele chegou aqui tão apavorado, assustado, gente, olhando para um lado e para o outro. Ele falou: pastor, não vou mais não, vou desistir, vou cancelar tudo, quero nem saber. Ele falou que ia rasgar o contrato, ia abandonar tudo. Aí agora começou a ir para a igreja de novo, está voltando de novo. Mas o estado dele se tornou pior do que o primeiro. Deus está falando assim, ó, se um dia você foi enchido do Espírito Santo, da presença de Deus, e você se afastou, você está correndo um perigo muito grande. Porque sua vida, sua alma está vazia de Deus, do Espírito Santo. E Deus está falando: volte enquanto é tempo. Se encha da presença de Deus, da palavra de Deus, para esses demônios não se apossarem da sua vida. Para você não se tornar como Ofni e Finéias, que o coração deles endureceu de uma forma que Deus falava várias vezes com o pai, e eles já não ouviam nem a Deus e nem o próprio pai. Aí Deus foi e matou os dois irmãos, e ainda fez o pai cair da cadeira, bater a cabeça e morrer. Deus matou os três. Por quê? Porque o coração deles endureceu de uma forma que eles não conseguiam mais se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. A mente deles cauterizou, não quis mudar mais. Deus falava de várias maneiras e eles não mudavam. E tem pessoas assim hoje na casa de Deus e lá fora. Deus fala com ela através do pastor, através do obreiro, através da televisão, do rádio, através da palavra, mas ela não se arrepende, ela não muda, ela está levando a vida como se nunca fosse morrer. Aí quando morrer, ela vai querer fazer como rico, vai querer clamar no inferno, vai querer pedir para o pai Abraão molhar a ponta do dedo no inferno. E lá não tem como, gente. Acabou. O seu tempo de se entregar para Jesus é agora. O seu tempo de voltar para Jesus é agora. É hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Pastor, hoje eu posso me arrepender, hoje eu posso se batizar, hoje eu posso voltar para Jesus. Então volta. Porque até Jesus, sendo quem era, o Todo-Poderoso, 100% homem e 100% Deus, quando saiu do batismo, precisou da palavra e do Espírito Santo para vencer Satanás no deserto. E sabe o que fez Jesus vencer as tentações no deserto? Foi o Espírito Santo e a palavra. Olha o que o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras. Aí Jesus diz: está na onde? Na palavra, na Bíblia. Não só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está vendo aí? Quando Jesus saiu do batismo, o céu abriu, o Espírito Santo desceu, e ele venceu o diabo através do Espírito Santo e usando a palavra de Deus. Ele não deu brecha para o diabo derrubar ele, pegar ele. E talvez hoje você está caindo nas propostas do diabo porque você está vazio de Deus e da palavra. Porque nesse período que você se afastou, Satanás já te fez muitas propostas. Infelizmente você aceitou alguns e acabou caindo. Sabe por quê? Porque o diabo faz propostas, Deus faz promessas. E o que você vai aceitar hoje para a sua vida? As propostas ou a promessa? Porque a proposta é passageira. A proposta que o diabo vai te dar, ele vai encher os teus olhos, o teu coração, ele vai erguer o teu ego, vai te deixar soberbo, vai te deixar orgulhoso, vai te deixar metido, exibido.
E Deus está falando, o que você vai aceitar hoje para a sua vida? As propostas ou a promessa? A promessa. Então, aceite a promessa. Deus está falando, preencha a sua vida, a sua alma, da presença de Deus, da palavra de Deus. Pastor, não consigo. Teve um tecladista que mandou mensagem, né? Tecladista, gente. Era amigo meu do ministério que eu passei uns anos atrás. Ele está aqui agora, no Valo Velho. O cara, mais de 10 anos, louvando no altar, cantando, ganhando almas, foi ungido a pastor. Ele é pastor e tecladista, canta, toca, prega. Caiu. Aí parou de ler a Bíblia, parou de louvar, parou de ganhar almas, ficou vazio. Aí entrou um monte de demônio. A mulher virou a cabeça, não quis mais saber de igreja, estava fazendo festa em casa, balada. Olha que terrível, gente. Ganhou quase 1 milhão numa causa, perdeu tudo e não investiu em nada. Diabo. Gente, chegou no fundo do poço. Aí ele mandou um áudio semana passada ele me mandou um áudio agradecendo a Deus e a nossa vida. Falou, pastor, eu agradeço muito ao Senhor pelas verdades que o Senhor me disse. Porque se não fosse Deus usando o Senhor para falar aquelas verdades, aquelas palavras, eu não teria voltado para Jesus. Voltou, gente. Hoje ele está orando antes de dormir. Falou que tem dia que ele até para de orar, porque senão ele não consegue. O homem não conseguiu orar 5 minutos. Hoje ele falou que está orando 1 hora de relógio, gente. Está orando de madrugada, voltou a louvar no altar, está ganhando almas de novo. Vai fazer 1 mês agora que ele voltou para Jesus. Ele ouviu a voz de Deus e voltou. Agora ele se encheu de novo do Espírito Santo, da presença de Deus, da palavra de Deus. Então não adianta só você ouvir, gente. Para você voltar a ser cheio de Deus, das coisas de Deus, você tem que obedecer. Você tem que obedecer, não é o pastor. Você não tem que obedecer o homem. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Porque o pastor também é submisso a quem, gente? A Deus. Então você tem que entender que quem fala na minha boca, na minha vida, é o Espírito Santo, a presença de Deus. Então, se Deus está usando o pastor para te orientar, para abrir os teus olhos, você tem que obedecer, você tem que dar ouvidos. Quando eu falo para você não obedecer o pastor, eu falo para você não obedecer a forma humana, mas você tem que olhar a gente com o lado espiritual. Você tem que ver as coisas espirituais que saem de nós, da nossa boca, da nossa vida. E Jesus disse assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Adianta? Não adianta. Tem muitos que estão aqui, e aqui, que chamam Jesus maravilhoso, de tudo na minha vida, mas não obedece a palavra. É mentiroso, é bandido, é ladrão. Aí ensina o povo a amar nos bastidores. Está ligando para o comparsa para tirar a vida do outro pastor, para tirar a vida do bispo. Aí ele ensina vocês, mas ele não vive o que prega. Mas ele está lá, ele ora mais que eu, ele prega mais que eu, ele conhece mais a palavra que eu, mas ele não obedece. Adianta? Não adianta. E Jesus disse assim, então por que vocês me chamam de Deus, de Senhor, e vocês não me obedecem? Não adianta. Tem que obedecer, gente, a palavra de Deus. Então Jesus está mandando dizer para alguém aqui, para o seu último estado não ficar pior, como da primeira vez, se enche do Espírito Santo, da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando, o seu último estado não ficar pior. Volta para os meus caminhos. Se enche da minha presença, das minhas coisas. Quando eu fiz o velório da minha mãe, tá todo mundo lá, tá. Aí eu só admirando ela no caixão assim.
ao mesmo tempo da tristeza e ao mesmo tempo uma alegria, sabe? Era uma coisa que não dá para explicar muito. Ao mesmo tempo um vazio, um buraco dentro de mim, mas de repente vinha uma alegria, assim, um conforto tão grande do Espírito Santo, dando paz. Por quê? Porque ela morou louvando. Antes de Deus levar, eu fui lá e ainda coloquei um louvor. Ela começou a louvar, louvou ainda. E aí foi o tempo que de madrugada ela passou mal e Deus levou ela. Mas morreu louvando, adorando a Deus. Minha irmã disse que antes de ela partir, ela ainda teve tempo de se ajoelhar no pé das camas, nos pés da cama. E eu creio que quando ela se ajoelhou ali, ela pediu perdão a Deus, se arrependeu de tudo e morreu salva. Mas e você? Se você morrer agora, nesse estado que você está, para onde vai sua alma? Você tem se perguntado isso para você? Quem está habitando em você? É o Espírito Santo ou os Espíritos malignos? Quais frutos você está dando na presença de Deus, para Deus? Porque a árvore é conhecida pelos frutos. E não tem como você dar fruto bom se quem mora na sua vida é o maligno. Não tem como. Não tem como você também dar frutos maus se quem mora na sua vida é o Espírito de Deus. Então, se o Espírito Santo mora na sua vida, o seu procedimento, a sua forma de agir, a sua forma de viver vai ser outra. Você não vai andar com qualquer um, você não vai falar besteira demais. Aí você pode ver, ó, quando a pessoa estava cheia de Deus, ela não xingava. Aí ela se afastou, ela começa a xingar. A pessoa quando está na presença de Deus, não bebia mais. Ela se afastou, começa a beber de novo. A pessoa que estava cheia de Deus, não conseguia mentir. Aí se afastou, aí toda vez ela mentia, ela desculpa. Por quê? Porque quem está morando nela agora não é o Espírito Santo, é o maligno. E Deus está falando assim, ó, toma cuidado, que o diabo é estratégia. Satanás não é besta não, gente. Satanás não é tudo. Ele é estratégico. Ele vai te dando corda, ó, vai deixando você ir. Daqui a pouco, ó, ele puxa. Deus está falando para isso não acontecer, enfeita a sua casa, enche a tua casa do Espírito Santo, da palavra de Deus, para o diabo não morar, não habitar na sua vida. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Agora você entende porque tem área da sua vida que não está dando certo? Por causa disso. Porque talvez você está vazio de Deus, está vazio da palavra. Porque o que liberta a pessoa é o que, gente? Conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra. A palavra de Deus pregada na verdade é o que liberta as pessoas. Mas quando a gente prega a verdade, infelizmente, para a maioria das pessoas, está sendo errado. Quando a gente fala a verdade na pregação, ela acha que a gente está julgando, está falando mal, está apontando o dedo. E não é. Por quê, gente? Porque elas estão acostumadas nas igrejas a ouvir só coisa que agrada os ouvidos, só que agrada os seus olhos. E se Deus está falando para você hoje essa palavra, é porque você precisa mudar isso. E Deus já está te alertando hoje para o seu último estado da sua vida não se tornar pior de quando você chegou até Ele a primeira vez. Se enche do Espírito Santo e da palavra de Deus. Aí vai morar na sua vida Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando o diabo bater, ó, quando o diabo chegar e olhar os três, ó, vai recuar. Não vai conseguir. Não vai conseguir te derrubar, não vai conseguir te fazer cair, não vai conseguir te levar para o vício, para as drogas, para a prostituição. Porque quem mora em você é o Espírito Santo, a presença de Deus. Glória a Deus, gente. E para terminar a palavra, no final ele diz assim: então leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem
se torna pior do que o primeiro. Olha o que a Bíblia diz: e entrando ali. E como que Satanás entra na vida do ser humano, gente? Através de uma brecha. O que é uma brecha, pastor? Uma brecha é isso aqui, ó. Tá fechado, não tá? Tá ou não tá? Tá fechado. Uma brecha é isso aqui, ó. Isso aqui é o que, gente? Uma brecha. A Bíblia diz que o diabo não precisa da porta escancarada. Ele só precisa de uma brecha. Você deu uma brechinha na tua vida, ó. Tem mais 7 piores do que ele. Então nós estamos falando assim, ó. Para o diabo acabar com a vida de um ser humano, primeiro ele precisa entrar. E como o diabo volta de novo para a vida de uma pessoa que se afastou de Jesus? Como que ele volta? Através da brecha. A brecha é o que dá passagem para o demônio e os seus espíritos entrar de novo na vida da pessoa. Deus está falando assim: tapa a brecha. Deus está falando: fecha a brecha da sua vida. Pastor, minha brecha está sendo roubada. Fecha. Pastor, minha brecha está sendo a bebida. Fecha. Pastor, minha brecha está sendo as drogas, está sendo o mundo, está sendo as prostituições. Fecha. Porque aí o diabo não vai conseguir mais entrar na sua vida, na sua casa. Não vai entrar mais no seu pensamento. Não vai entrar mais no seu coração. Não vai entrar mais na sua alma. Porque o coração de Deus é o quê? É a mente. Não é esse que é o coração de Deus. Esse aqui, ó. Esse é o coração de Deus. Então, quando você começa a mudar a sua mente diante de Deus, o diabo já está entrando na sua vida. Aí você não pensa na maldade, você quer se vingar. A pessoa fazia tudo de mal para você, enquanto você está na presença de Deus. Aí você ia lá, você orava, você perdoava. Aí quando você se afastou de Deus, a pessoa fez uma coisinha besta, você quer tirar a vida da pessoa. Você começa a planejar, falar mal, começa a julgar. Porque o diabo começou a dominar a sua mente, o seu coração. Então Deus está falando, ó, tapa as brechas para o mal não entrar, não acabar com a sua vida. E se Deus está falando isso hoje, é porque tem alguém aqui hoje que precisa ouvir essa palavra para se levantar de novo na presença de Deus. Porque tem pessoas aqui que estão fracas. Já foi batizado, já conheceu Jesus. E hoje está fraco. Jesus está falando, fala para eles que o segredo para eles se levantar é tampar as brechas, se encher da presença de Deus e da palavra de Deus, para você não cair mais nas ciladas do diabo. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Amém? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Tem uma coisa que Deus não interfere na nossa vida. Uma coisa que Deus não interfere é o livre arbítrio. A única coisa que Deus deixou para a gente escolher é o livre arbítrio. É o direito de escolha. Eu e você, nós escolhemos quem vai morar a partir de hoje na nossa vida. Pastor, o Senhor falou, o Senhor ensinou, o Senhor pregou. Deus falou comigo, mas eu quero viver do meu jeito. Tudo bem. Mas quem vai morar em você não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é do seu jeito. É do jeito que Deus quer. Do jeito da palavra de Deus. Isso é aí porque muitos não querem. Muitos que estão no mundo não querem aceitar Jesus. Não querem se batizar, não querem andar com Deus. Por quê? Porque eles sabem que ele vai ter que ter o que, gente? Uma escolha. Ele sabe que ele sabe que se hoje ele está andando na balada, está andando nas drogas, ele vai ter que escolher. Ele sabe que não vão poder ficar nas drogas e a vida toda na onde, gente? Na presença de Deus. Ele sabe que não vão poder ficar a vida toda na bebida e a vida toda onde? Na presença de Deus. Porque a luz não se dá com as
das trevas. Glória a Deus. Então Deus está mandando dizer para alguém aqui hoje, para a sua vida mudar, você se levantar, Deus está falando, não precisa, não depende mais de mim, depende de você. Você escolhe. Aí quando você escolher, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele será comigo. Então você escolhe, tá, gente? Quem vai morar a partir de hoje na sua vida? O Espírito Santo ou o mundo? O maligno? Então, obedeça a palavra de Deus. Glória a Deus. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. O Senhor nos ensinou nessa noite que quando o espírito maligno sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando aonde repousar. E como ele não encontra a vida de alguém para acabar, para destruir, então ele volta na vida daquela pessoa que um dia foi liberta pelo Senhor, que um dia foi batizada e andou nos seus caminhos, e hoje está afastada, e hoje está no mundo. E sua palavra diz que é na vida dele que o diabo procura uma brecha para morar, para habitar. E o diabo é tão astuto, meu Deus, que ele diz, eu voltarei para minha casa, da onde saí. E ele é tão astuto, meu Deus, que ele chama a pessoa de sua, como se já tivesse dominada totalmente a vida dessa pessoa. Mas o Senhor também disse, meu Deus, que a escolha é deles. Nós e eles escolhem quem vai morar, quem vai habitar na sua alma, nas suas vidas. Se é a tua presença ou se é o maligno. E se eles escolherem a tua presença, eles vão obedecer a sua palavra e vão andar nos seus caminhos na tua presença, para que o diabo não volte, meu Deus, com mais 7 espíritos malignos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Ora, se meu Deus, Senhor Jesus, eu vou me esforçar para andar na sua palavra, nos seus caminhos, e eu creio que teu Espírito vai habitar, vai morar para todo sempre na minha vida, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, glorifica o nome de Jesus. Vou terminar a reunião, posso pedir essa oferta, gente? Pastor, estou trazendo hoje o dízimo, o voto, uma oferta. Peguei nessas mãos, em nome de Jesus. Pastor, posso ajudar com 5, com 10? Eu posso ajudar com uma moeda? Peguei nessas mãos. Eu vou apresentar a Deus agora, tá? Gente, essa palavra é tão forte que ela cabe nesse momento agora também, sabia? Do dízimo da oferta. Muitos que um dia andou com Jesus e era fiel nos dízimos e nas ofertas, quando ela volta para o mundo, ela começa a criticar, sabia disso? As que era fiel em tudo, quando o espírito mal entra de novo na vida dela, a mente dela muda, sabia? Ela começa a falar mal, começa a julgar, quando as igrejas pedem dízimo, oferta. É claro que eu não vou ser
pobre está com vocês, né? Tem lugares que é para se aproveitar mesmo de vocês. O camarada já pegou o aluguel, já pegou as contas, já está tudo pago. Mas ele mente para vocês que está na luta, está na dificuldade. Mentira. Que aquilo ali que você está devolvendo é para ele se sustentar. Mas eu posso dizer com clareza para vocês que nós precisamos pegar o aluguel desse lugar, precisamos pagar água, luz, aluguel. E a gente não tem ajuda de empresário, de governo, prefeitura, nós só temos a ajuda de Deus e de vocês. E vocês podem perceber, eu tenho certeza que alguém que um dia serviu a Deus e hoje está afastado, fala mal dos dízimos, das ofertas. Mas antes ele era fiel em tudo, sabia? Eu conheci um que morreu. Uma moeda, gente. Antes de gastar uma moeda, o rapaz tirava. Antes de ele morrer, ele voltou a beber, voltou a usar droga. E toda vez que ele vinha falar comigo, ele criticava, falava mal dos dízimos, das ofertas. E era um homem que era super fiel a Deus. Por quê? Porque voltou 7 espíritos piores. E aqui, gente, você que tem o coração aberto para Deus, se Deus habita em você, você não vai olhar o momento do dízimo da oferta com os maus olhos. Porque se for desse caso, Jesus também tinha espíritos, então, malignos. Mas por que você está falando isso? Porque ele pediu oferta. Vocês não lembram não da oferta da viúva pobre? Lembra? Quem pediu aquelas ofertas? Quem foi? E ele estava com o quê do lado dele? Com o gasofilácio, estava com o cofre. E os ricos vinham com um montão e enchiam o gasofilácio. Daqui a pouco chega a mulher com 2 moedinhas. Tudo que ela tem, ela ofertou a Deus. Mas quem pediu oferta ali não foi João, não foi Pedro, não foi Lucas, foi o próprio Senhor Jesus que pediu oferta. Então, gente, não deixe o diabo cegar você. Se até Jesus pediu oferta quando andou na terra para ajudar a obra, então nós pastores temos que dar continuidade no que Jesus nos ensinou. Porque Deus não precisa menos de nenhum real nosso, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas a obra de Deus precisa mesmo. Precisa fazer reformas, precisa pagar aluguel, precisa ajudar pessoas que precisam, que necessitam. E a gente precisa da ajuda de vocês. Glória a Deus. Pastor, não tenho sido dizimista. Nossa, assim. Viu uma mulher ontem aí, né, missionária? A filha da membra que faleceu, ela aceitou Jesus, se batizou, passou uns 4 meses, ela faleceu. Deus levou. A filha dela veio aqui ontem, do nada, trouxe o dízimo do salário dela, e a gente não ficou lá não, gente, ó, na porta dela, mandando mensagem, e ela nem veio. Ela conhece a palavra, mas ela não vai para os cultos, não vai para a igreja. Mas Deus tocou nela ontem, ela trouxe o dízimo e ainda pegou 2 envelopes do dízimo e 2 envelopes de oferta para ajudar ela. Glória a Deus, gente. Você vê? O próprio Espírito Santo está vendo a necessidade da casa dele e está tocando as pessoas para vir trazer. Sem a gente ficar ali, ó, falando um monte de palavra, tentando convencer a pessoa. Não. Tem um irmão também que está aqui ajudando, Daniel. Ele vem aqui todo dia falar com nós. Ele falou: pastor, a minha esposa quer que eu vou lá acompanhar ela lá na igreja dela. Mas Deus colocou no meu coração para me devolver o dízimo nessa igreja. Está vendo aí? O rapaz acompanha a mulher na igreja lá em cima. Só que Deus tocou nele e ele falou: pastor, tudo que passar na minha mão, eu vou dar o dízimo aqui nessa igreja. Eu vou ajudar essa igreja.
Ele já devolveu o dízimo umas 3 vezes aqui, já. E ele está trabalhando essa semana, e fim de semana ele vai trazer o dízimo dele. Glória a Deus, gente. O próprio Deus está tocando. Então, eu gostaria que você também abrisse o coração a Deus e falasse: meu Deus, eu vou me tornar fiel a partir de hoje. Eu vou me tornar dizimista, ofertante. E se você vai ser um desses, vai estar aqui na frente no envelope do dízimo, tá bom? E você pode trazer uma oferta também, tá, gente? Levanta aí o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto. Pai, em nome de Jesus, consagra, abençoa, Deus, as ofertas, a fidelidade do seu povo. Abençoe os dizimistas, os ofertantes, os colunas da sua casa, da sua obra. Abençoe aqueles que têm e aqueles que nada têm para dar hoje. Abre portas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Repreende o devorador, o destruidor da vida deles. E tudo aquilo, meu Deus, que eles semear hoje na sua obra, que eles venham colher 100 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Sai do seu lugar, traga aqui o seu dízimo, a sua oferta. Você que não tem, vê nos suas mãos, tá? Em nome de Jesus. Já vamos embora, vou fazer a oração final, tá? Gente, amanhã é sexta da paixão, tá bom? Na hora de ir embora, você vai pôr seu pedido aqui, tá? Amanhã é sexta-feira da paixão, tá? Pastor, eu quero passar na presença de Deus. Vem amanhã às 7h30, tá bom? Sexta da paixão. Sábado de aleluia e domingo de Páscoa. Domingo eu gostaria de ver todos vocês aqui, tá bom, gente? Domingo é 8 horas da manhã. Nós saímos para evangelizar ali na Muriçoca. Tem um pessoal que falou que veio. Eu estou na fé que esse pessoal vai vir. Eu gostaria que você viesse também, domingo agora, 8 horas da manhã. E além de ser Páscoa, será a Santa Ceia. Vai ser a Santa Ceia de Páscoa. Glória a Deus, gente. Eu vou entregar para você essa água consagrada aqui. Você vai usar ela para beber, para fazer comida, para lavar a casa. Essa água está ungida. E todos aqueles que beberem essa água vai ser curado, vai ser liberto. Com a glória de Deus. Glória a Deus, meus amados. Então, eu gostaria que você viesse, tá bom? Domingo. Eu gostaria que você trouxesse quinta-feira que vem uma oferta pela sua família. Quem ama a sua família, gente? Jó, ele ofertava pela sua família. Lembra? E eu gostaria que você ofertasse pela sua família. Você vai trazer quinta-feira que vem, se Deus quiser, uma oferta de R$15. Será que Deus pode prover? Pode ou não pode? A dona Néia, Deus já deu 2 vezes, né, dona Néia? Deus já proveu 2 vezes para a senhora, né? Para ajudar? Gente, se você ama a Deus e a obra de Deus, traga semana que vem uma oferta pela sua família. E aqui na aba de envelope, escreva o nome da sua família e me traga essa aba aqui. E eu vou levar lá no monte. Vou colocar sua família lá no monte, nas mãos de Deus. Glória a Deus. Você vai trazer quinta-feira que vem. Eu vou apresentar a Deus, tá? Levanta os céus. Pai, em nome de Jesus. Consagra, abençoa, meu Deus, este propósito. E todos aqueles que tomarem posse deste propósito sejam poderosamente abençoados na sua casa, na sua família. Eu profetizo, meu Deus, que todos que participarem receberão a bênção do Senhor sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Toma posse aí, você que vai ajudar, em nome de Jesus. Vamos para casa, levanta tudo que é seu aos céus. Fazer a oração final, tá? E eu vou se trazer aqui, tá? Levanta aí, Senhor. Pai, em nome de Jesus, consagra, abençoa, meu Deus, os pertences do seu povo. Abençoe chave do carro, carteira de trabalho, fotografia e tudo aquilo que eles levantam ao céu. Leve seu povo para casa em paz e segurança, guardando, livrando de todo mal. Livra do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do assalto. Que
que 1000 caem ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas que teu povo não seja atingido. Consagra esses pedidos de orações, e quando eles colocarem esses pedidos dentro da arca, que a família de cada um deles sejam colocados, meu Deus, dentro dessa arca e recebam a salvação em suas vidas, em nome de Jesus. Ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite na sua casa, na sua presença. Eu vou embora, mas eu volto, porque eu te amo, eu te adoro, e a minha vida pertence ao Senhor. Diga amém, diga tchau pastor, tchau igreja. Traga o pedido de oração e coloca dentro da arca.